Olá pessoal, neste vídeo nós vamos utilizar um programa em Python para descobrir qual desses ativos está mais descontado, se é SAPRE3, SAPRE4 ou SAPRE11. Aqui na minha tela a gente já vê que se a gente dividir as cotações de SAPRE11 por SAPRE4, a gente não tem uma linha linear. Eu represento essa divisão aqui nessa linha azul, e as ações da SAPRE11 estão em vermelho e SAPRE4 estão em amarelo, aqui laranja pontilhado. Percebo que dividindo a linha vermelha pela linha laranja, a gente tem aqui a linha azul e ela se movimenta com o passar do tempo, né? Então, às vezes ela já chegou lá em 5.8, hoje ela está aqui na casa de 4.92. Isso significa que em alguns momentos SAPRE11 sobe mais do que SAPRE4, em outros momentos SAPRE4 responde melhor do que SAPRE11. Então, vamos descobrir por que isso acontece. Se a gente descobre dessa forma qual que está mais descontada aí no tempo. Então, o que é exatamente esse ativo SAPRE11? Ele é uma composição de uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então, de posse dessa informação, eu posso vir aqui no meu PyCharm, criar um programa que baixa as cotações aqui dos 3 ativos. Eu coloco um ativo em cada data frame, então eu posso multiplicar por 4 o ativo SAPRE4 e adicionar uma unidade de SAPRE3, que é exatamente a fórmula da Unity, né? Olha aqui, a SAPRE3 e aqui 4 vezes o ativo SAPRE4. Então eu vou fazer esse cálculo e vou plotar no gráfico aqui, ó, o cálculo da Unity numa linha verde e vou plotar numa linha azul o cálculo de SAPRE11. Então vamos executar esse programa aqui. Será que dá para fazer algum tipo de arbitragem aí? Ou será que o ativo SAPRE11 responde muito bem aí essa fórmula, né, do cálculo aí da formação desse ativo 4 vezes SAPRE4 mais uma unidade de SAPRE3 e dessa forma não dá margem para arbitragem. Perceba que não dá muita margem para arbitragem, né? Olha só, a linha verde, que é o cálculo que eu fiz ali, está bem próximo de SAPRE11, né? Então confere essa informação aqui do Google, realmente essa é a fórmula. Está bem cravada aqui no meu programa em Python, né? Mas percebam aqui, ó, aqui eu plotei também SAPRE3 numa linha pontilhada amarela e SAPRE4 numa linha verde. E olha só, né? Elas estavam bem juntinhas aqui, são 2 eixos, né? Por isso que fica bem junto, mesmo que as cotações sejam distintas, numa escala distinta. Mas olha só como estavam bem unidas aqui em 2018. De repente, SAPRE3 dá um salto. Aí SAPRE11 salta um pouco mais e SAPRE4 um pouco atrasada, né? Então é um comportamento aí que acontece. É por isso que quando a gente divide os ativos aqui SAPRE11 por SAPRE4, aqui em 2019 deu esse salto, porque SAPRE11 subiu mais rápido do que SAPRE4, né? E o que dá para ganhar com isso? O que na prática isso representa? Isso representa o seguinte: hoje o ativo SAPRE4, hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 12 de agosto de 2021. Então, SAPRE4 fechou em 3,80, SAPRE11 fechou em 18,72. Então, vendo aqui, eu cravei aqui o dia 12 de 2021. Cravei aqui, ó, 3,80 SAPRE4, 12,72 SAPRE11. Então, se a gente dividir SAPRE11 por SAPRE4 dá 4,93, que é exatamente o que está dando aqui nessa linha azul, 4,93 arredondado, né? A razão SAPRE11 divididos por SAPRE4 está aqui. Mas o que aconteceria se essa razão fosse subindo para cá? Perceba que em diversos momentos da história, no passado recente, essa razão subiu, né? Conforme a gente foi dividindo SAPRE11 por SAPRE4, esse número foi maior, ele muitas vezes foi 5,2, algumas vezes foi 5,5 aqui em cima e raras vezes chegou a mais do que 5,8, né? Superou 5,8. O que acontece se essa razão for subindo, né? Eu poderia simplesmente travar aqui as cotações de SAPRE4 em 3,80 por um bom tempo e ir subindo essa razão a 5,2, 5,5, 5,8 e olha o que aconteceria aqui, ó.
Com SAPRE 11 ela teria aqui para 19,76 para a razão da 5.2, ou seja, um ganho de 5,56, enquanto o ganho de SAPRE 4 seria 0. Se eu jogo para 5,5, a SAPRE 11 iria para 20,90, um ganho de 11%, enquanto o ganho de SAPRE 4 seria 0. E mais, se eu chegasse com essa razão aqui em 5,8, que foi o que aconteceu aqui em 2019, aqui chegou a superar 5,8, eu teria um ganho de quase 18% em SAPRE 11, enquanto eu teria um ganho de 0 em SAPRE 4. Então a gente já chegou aí numa possível ideia aí de que SAPRE 11 está um pouco mais descontada do que SAPRE 4, né? Mas o que pode acontecer também é dos dois ativos caírem e eu ter uma razão de 5,2, por exemplo. Eu teria uma queda de 7,9 aqui na SAPRE 4 e uma queda de apenas 2,8 aqui em SAPRE 11. Eu poderia ter uma ocasião em que as duas podem subir, né? E aí eu teria, por exemplo, uma razão de 5,2 e uma razão de 5,8. Eu teria um ganho aqui de 31,5% em SAPRE 4, porém eu teria um ganho aqui de 38,9% em SAPRE 11 e com uma razão de 5,8 eu teria aqui 55% de alta em SAPRE 11, 20% a mais aqui do que SAPRE 4, né? E uma possibilidade bem curiosa que pode acontecer também é de que SAPRE 4 pode cair e SAPRE 11 pode subir. SAPRE 4 pode cair aqui quase 8% e SAPRE 11 ainda pode subir 8%. Eu teria dessa forma uma razão aqui de 5,8. Se a gente dividir aqui, ó, 20 igual a 20,3 divididos por 3,5. Olha, 5,8 é a razão, né? Que é a razão que está aqui. E ainda assim, que é uma razão bem factível, já ocorreu aqui no passado, né? Aqui algumas vezes, né? Chegou aqui a 5,8, né? Quase 3 vezes aqui no passado. Então, bem factível. O que pode acontecer é que essa razão pode vir aqui para 4,5, né? Olha só, já chegou a ser 4,5. O que acontece se a razão vier para 4,5? Vamos cravar a razão aqui para 4,5. Vamos manter a cotação de hoje em SAPRE 4. E vamos então ver o que ocorre, né? É só fazer aqui a multiplicação, então, aqui é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que a fórmula já está pronta, né? Eu teria aqui uma cotação de 17,10 em SAPRE 11, ou seja, ela cairia de 18,72, viria para 17,10, né? Quanto será que dá isso em percentual? A fórmula já está pronta aqui, é só eu colocar aqui. Daria menos 8,5%, enquanto o SAPRE 4 daria 0, né? Ela ficaria em 0 aqui, a cotação, 0%, ou seja, eu não teria prejuízo nem lucro algum em SAPRE 4, porém eu teria um prejuízo de 8,5% em SAPRE 11. São as possibilidades, dado que não é linear, uma hora uma sobe mais, outra hora a outra sobe mais. Se a gente pegar e dividir aqui, usar meu programinha em Python para dividir SAPRE 3 por SAPRE 4, esse cálculo é bem mais acentuado, tá, pessoal? Isso aqui vira... Perceba aqui ó, que SAPRE 3 está na linha vermelha, SAPRE 4 está na linha pontilhada laranja. Olha o que aconteceu aqui em 2018. Elas estavam juntas aqui. De repente, SAPRE 3 ela subiu aqui ó, da casa de 2,5, né? Ela foi para 8. Olha, é um ganho absurdo, né? 2,5 para 8 dá mais de 100%. Dá quase 200% aqui de ganho, enquanto SAPRE 4 ela foi mais tímida, olha só, ela foi aqui de 2,5, foi apenas para 4,5. Apenas não porque é um belo lucro, né? Porém, quem tivesse comprado aqui SAPRE 3 poderia ter ganho aí quase 200%, depois que essa divisão aqui ela chega no seu... É só fazer, né, a divisão SAPRE 3 divididos por SAPRE 4, aí você vê o comportamento histórico, traça os picos aqui. É um programinha que eu uso para fazer long short. Então, traçando os picos aqui, a gente vê que daria para ter ganho 200% em SAPRE 3, depois vende SAPRE 3, compra SAPRE 4 um pouco atrasado, aqui na casa de 4, e ela ainda chegou lá quase tocar em 8. Aqui em 2020, um pouco antes da crise, a última crise que a gente teve aí, né?
Então, daria para ter ganho nas duas, né? Porque aí SAPRE 4 chegou a 8, mas vindo de 4 aqui, né? E enquanto SAPRE 3, ela chegou a 8, mas ela já estava a 8 aqui. Então, não teve ganho. Se não vendeu e não fez arbitragem, não teve ganho, né? Então, são possibilidades que podem acontecer, que aconteceram e podem acontecer, mas não quer dizer que devem acontecer, porque o que ocorreu no passado não é garantia de que vai ocorrer no futuro. Pode ocorrer dessa linha azul vir parar aqui para baixo, como já aconteceu em 2017. Então, as cotações de SAPRE 4, aqui eu percebo linha pontilhada laranja, ficaram acima das cotações de SAPRE 3 aqui na linha vermelha, né? Ou seja, divide uma pela outra, dá um número menor do que 1, que é o limiar aqui que mostra qual que está acima de qual ativo, né? Então, são possibilidades. Hoje, qual que é o cenário, né? Se a gente está aqui na linha azul, na casa de 1, eu posso inferir que a probabilidade maior é de que essa linha azul vá para cima, né? Muitas vezes no passado, a grande maior parte das vezes no passado, essa linha azul esteve acima. Não quer dizer que vai voltar para lá, mas ela tende a voltar, né? E aí você tem um ganho aqui, ó, só de chegar aqui em 1,25, tu já tem 25% a mais de ganho em SAPRE 3 em relação a SAPRE 4. Então são possibilidades. Esse programa que eu utilizo aqui, ele está disponível aqui no site irec.com.br, é o link aqui público 29, é o vídeo de número 29 da série Investimentos com Inteligência Artificial e Python.